Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cos. No dia seguinte chegamos a Rhodes e então a Patara. Ali embarcamos num navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana, pelo Espírito. Eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois de partirmos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manasson, nascido em Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém que estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instruiu a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumprirão um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias de purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim,
alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este lugar, trazendo os gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto. Ordenou que Paulo fosse à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás, gritando: matem-no, matem-no. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o Senhor? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião há algum tempo atrás e levou consigo no deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez um sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Se vários homens de Deus, profetas cheios do Espírito Santo, te anunciassem prisão, sofrimento e morte em seu caminho, o que você faria? Se te avisassem sucessivamente para você mudar a rota, porque se você prosseguisse, seria amarrado, subjugado e ferido. O que faria um homem não parar em meio a tantas revelações de seu destino? Alguns vão dizer que ele era teimoso, outros, como eu, acreditam que ele estava convicto do propósito. Paulo já havia fugido outras vezes, mas agora era diferente. O mesmo Espírito que revelava aos profetas havia revelado a ele. O discernimento de Paulo me impressiona. Ele sabia distinguir a voz do Espírito que o preparava, alertava e direcionava. Sim, ele estava convicto que as profecias eram verdadeiras, mas também estava convicto que era o caminho traçado pelo Senhor para a sua vida e estava disposto a sofrer toda a perda em favor do reino. Qual é a perda que você está disposto a sofrer em favor do reino? Quais são as promessas que você tem recebido dos profetas mesmo? Como hoje
em nossos dias somos tão diferentes daqueles irmãos. Como precisamos ser restaurados. Muitos profetas se levantam hoje em dia para profetizar milagres, bênçãos e livramentos. É disso que o povo gosta. Aqueles profetas anunciavam a tortura de Paulo. Alguns vão dizer misericórdia. Sim, misericórdia de nós que barateamos a graça. Misericórdia de nós que queremos profecias abençoadoras. Misericórdia de nós que desejam um Deus que faça as nossas vontades. Como a fé daqueles irmãos, especialmente a de Paulo, era diferente da nossa. Que o mesmo Espírito que revelou prisões e sofrimentos para Paulo converta os nossos corações ao verdadeiro Evangelho e faça surgir nesta geração homens e mulheres que estejam dispostos a morrer pelo avanço do reino, a morrer em nome de Jesus e a sofrer para anunciar este nome em toda parte, não para obter ganho, mas porque já receberam o maior de todos os prêmios, a salvação eterna. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.